Aleluia. Eu quero cumprimentar a todos nessa manhã com a paz do Senhor Jesus. Bom dia para os irmãos. É uma alegria estar juntamente com a Igreja do Senhor, né? Comemorando, 42 anos. Nós sabemos que é com muita luta, com muita dificuldade, mas sabendo que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanha todos os dias da nossa vida. E eu quero deixar para a tua meditação aqui em Salmos 46, que a palavra do Senhor vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará desde o romper da manhã. Aleluia. O Senhor é aquele que te ajuda no momento de angústia, no momento de luta, no momento de perda. O Senhor é contigo. O pastor falou aqui sobre a nossa irmã que perdeu o seu neto. Nós sabemos que é momento difícil, mas sabemos que em todos esses momentos o Senhor está conosco. Aleluia. E eu quero cantar uma canção que está no meu coração, Já foi falado aqui sobre a bondade do Senhor, E Ele tem sido tão bom para nós, e é por isso que nós o louvamos e o bendizemos, porque Ele é o dono, Ele é digno de tudo, de toda a honra, de toda a glória, e Ele é fiel e continua sendo para sempre. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Diga comigo. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Você pode dizer isso? Eu cantarei a bondade de Deus. Declare isso. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo tu és bom. Para sempre, Deus. Aleluia. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Diga, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor.
mãos e declare: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Oh, aleluia! Em todo tempo tu és tão. Aleluia, você que vive dessa bondade, declare isso, vai. Aleluia. Eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez com teu coração. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom. Em todo tempo tu és tão, tão bom, pra sempre bom, com todo fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade. Levante as suas mãos e diga isso comigo, vai. Eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Ele é bom, Ele é bom. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, em todo tempo Ele é bom. Aleluia, como é bom louvar ao Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus. Essa canção é bem conhecida e eu quero louvar juntamente com você. Aleluia, você que pode, com toda alegria, com todo o teu coração. Aleluia, diga ao Senhor: o meu prazer está em tua casa. Aleluia, porque o salmista disse: me alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, e é bom estar em sua presença. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Ouça. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Oh, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Sou contigo, Deus já tem um caminho aberto pelas águas, vai romper muitas fontes em meio ao deserto, haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça
estar com os amados irmãos aqui comemorando e agradecendo ao Senhor por esses 42 anos, porque não é fácil não, irmãos. Eu vou chegar lá, aleluia, eu vou chegar lá. Eu ainda não tenho 42 não, mas eu estou quase lá, aleluia. E o Senhor é Ele que nos dá força para continuar, aleluia, porque são muitos anos, né? Como o pastor disse aqui, o bispo, né? Ele bem falou que as lutas são grandes, né? As dificuldades vêm, aleluia, mas o Senhor é aquele que permanece fiel para conosco, né? Deus vos abençoe e aplauda o Senhor nessa manhã. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, minha irmã. Irmão, se você tem um motivo para agradecer ao Senhor pelo que Ele fez na sua vida, dá um glória a Deus. São 42 anos comemorando dessas portas abertas. Eu estou aqui há 22 anos. Como meu marido falou, nós vamos fazer esse ano 20 anos de casado. E esse louvor me fez lembrar que eu passei por um período que eu fiquei estéril. E aqui nessa igreja o Senhor me curou. Hoje a minha filha está aí, como na mídia, tá? Com 16 anos, para a honra e glória do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Amém. Rapidinho, só para lembrar o pessoal da igreja, nós temos o carnezinho da campanha do quilo, né? A igreja ajuda algumas famílias que estão em dificuldades, né? Mas que em nome de Jesus, né, seria bom que não precisasse ajudar os irmãos, mas tem alguns irmãos que precisam da nossa ajuda, né? E creio que Deus vai operar na vida deles, eles vão suprir, da cesta básica. Aí o carnezinho você pode procurar nosso irmão Diácono Geraldo, tá aqui ao lado, pegar para estar contribuindo com essas famílias. Amém, meus irmãos? Gostaria de estar chamando aqui, né, pastor Vanderlan, pastora Rita, para que possam estar aqui. Aleluia. Vamos ficar de pé para receber esse casal. Amém? Homem de Deus, mulher de Deus. Aleluia. Salva de palmas ao Senhor pela vida deles. Glórias a teu nome. Pastor Vanderlan, pastora Rita, amigos, né? Um trabalho que nós fazemos lá com o MIAF também, que é o Ministério Interdenominacional de Apoio à Família. Ele vai estar nos abençoando com a palavra no dia de hoje. Amém? Bom dia, paz de Cristo. Amém. Eu sou o pastor Vanderlan, da pastora Rita. Bom dia, paz. Eu sou a pastora Rita, do pastor Vanderlan. Somos pastores presidentes do Ministério Apostólico Conquistar, na Pavuna. Somos vice-presidentes do MIAF, como nosso irmão falou. Nós trabalhamos com famílias, resgatando, né? Estruturando os casamentos que estão aí, porque nós sabemos que Satanás ele tem se levantado. Pode sentar, gente, desculpa. Sabemos que Satanás ele tem vindo com força para destruir, né, o bem mais precioso que é a nossa família, o nosso primeiro ministério, que começa dentro da nossa casa. E é com grande alegria que nós estamos aqui hoje. É gratificante essa oportunidade. No nome de Jesus, muito obrigado. Fiquem à vontade, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nessa manhã. É muito prazeroso. O Senhor já tem falado desde quando nós entramos nessa porta. E é um grande prazer, é uma honra para nós estarmos fazendo parte desses 42 anos de bênçãos do Senhor. Amém? Amém. Deus te abençoe, tá? Amém, glória a Deus. Pessoal, nós temos 32 anos de casados. Dia 10 de outubro faremos 33. Temos 5 filhos e 6 netos. A irmã cantou até ali, Deus, eu tenho tantas bênçãos. Que maravilha. Nós temos 2 filhos de sangue e 3 filhos nós criamos.
e todos já estão casados, exceto a nossa caçula, que logo logo vai estar casando também. E já liberamos 4, falta uma, mas já vai também. Amém? Eu louvo ao Senhor por todos os benefícios, por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Quero ser grato, é claro, ao pastor Márcio e Kátia por nos privilegiar nessa manhã de poder servir a mesa aqui de Nova Vida de Inhaúma. E também a confiabilidade do bispo, da pastora, que Deus multiplicadamente continue abençoando mais e mais nesses 42 anos. É uma vida, é uma história, muitos desafios, muitas lutas, guerras, mas eu creio que com muitas vitórias para a glória do Senhor. Amém? Eu, salvo engano, me parece que eu já estive aqui quando era mais novo, ministrando. Não, mas isso aí tem 30 anos já, gente. Por aí. É porque eu fiquei vendo a logística ali, a Igreja Batista do outro lado. Nós já tivemos o privilégio de servir a mesa em várias igrejas da Nova Vida, tanto Baixada, quanto lá para cima, quanto também Zona Oeste, quanto aqui também pela Zona Norte e Minas Gerais. Eu creio que não é da mesma aliança, não é do mesmo, não fazem parte por causa das demandas de divisão, mas estaremos ali também com o Nils, nas igrejas ali de Minas Gerais, de Nova Vida de Minas Gerais. Estaremos por ali, não sei se é São João del Rei, me parece que aqueles lados ali, eu acredito que até o final do ano nós estaremos lá também. Então eu louvo ao Senhor pelo Senhor me dar esse privilégio, e também de hoje, logo nos 42 anos, último dia, pela manhã, poder estar aqui servindo a mesa de todos os irmãos. Sou grato ao Senhor. E abra sua Bíblia em Gálatas 6, verso 7. Pai, em nome de Jesus, Pai. Gálatas 6, 7 e 8. Pai, eu te sou grato em nome de Jesus, pelo privilégio de poder, ó Pai, estar diante da Tua majestade, sabendo, ó Pai, da responsabilidade que está sobre nós. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor continue instrumentalizando ao Teu Filho que fala contigo, debaixo do governo e liderança do meu amado Espírito Santo. Que nessa manhã seja uma manhã ímpar em nossas vidas. Fale conosco graciosamente em Cristo Jesus. Amém. Gálatas 6, 7 e 8 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Verso 8 diz assim: porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Eu gosto muito da ACF, que diz: de Deus não se zomba, e não vos enganeis, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Certamente colherá. Não há nenhuma dúvida. Há uma afirmação convicta em certeza, dizendo: certamente colherá. Nós já há muitos anos nós ministramos famílias, e eu quero expressar somente aquilo que é de cunho, de gabinete, de experiências e tudo mais. Porém, é algo imprescindível quando nós ministramos famílias a partir do casal. Existe uma ação devastadora e de impetuosidade do adversário de nossas vidas, querendo e lutando todos os dias para destruir famílias inteiras. Mas é inevitável dizer que nesses anos todos, atendendo famílias, vendo famílias sendo
reestruturadas, restauradas, saradas, curadas, é imprescindível não dizermos que quem mais atua na desconstrução da família, por incrível que pareça, não é Satanás, é o homem e a mulher. Infelizmente, existem muitos casos que o homem coloca a culpa sobre as costas, se é que ele tem, de Satanás. Mas é bem verdade que muitos homens, muitas mulheres, infelizmente, têm corroborado para a destruição do seu lar e da sua família. Diga-se de passagem, pelos números de divórcios que a cada dia está aumentando. O número de pessoas que já saíram do primeiro casamento, já estão no segundo, e muitos já estão no terceiro, e ainda tem alguns aventureiros que parece que acham bonito, já estão no sexto ou no sétimo. Esses gostam de descasar, porque eu já ouvi falar que eles gostam de casar. Mentira, gosta de descasar. Então, existe infelizmente essa ação, e eu quero liberar uma palavra profética em nome de Jesus. Fique aonde está no seu casamento, não vá para o outro, em nome de Jesus, porque infelizmente a cada 4 casamentos, 2 já terminam em divórcio, a partir dos 10 primeiros anos. Agora, uma pesquisa que tem assombrado todos nós que fazemos parte dessa militância, é que em 3 anos, casamentos estão se acabando, de 3 casamentos já estão com crises existenciais para se findar um casamento. Aí a gente observa vários pesquisadores dizendo que quando você passa do 3º ano e passa do 10º ano, você fica mais na zona de conforto. Mas pasme, com 21 anos, as coisas ainda estão acontecendo. E o que mais me chama a atenção é a quantidade de ministros que estão se divorciando de maneira muito esdrúxula e sem nenhuma explicação a ser dada dentro dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Não importa se por negligência, por imperícia ou imprudência, a Bíblia diz claramente que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, contando que este se arrependa. Então não tem como querer justificativas se o princípio estabelecido ele já fora dado. Então é inevitável a gente às vezes ministrar determinados assuntos, ministrar a família por causa de muitas demandas de gabinete. Para você ter uma ideia, nós já atendemos mais de 1.000 casais. Só no MIAF já foram mais de 1.200. O MIAF é o Ministério Interdenominacional de Apoio a Famílias, cujos presidentes são pastores Edmilson e Deia. Nós realizamos um encontro anual. Esse encontro anual, para quem está fazendo, participando, sendo abençoado, não paga R$1. Não paga R$1. E já se vão 18 encontros, com esse agora 19, vamos chegar aos 20 encontros. Márcio e Cátia trabalham lá conosco. E nós, nesses 18 anos, atendendo muitas famílias, nós observamos muitas vitórias, mas também muitas derrotas na área de se manter um casamento, por causa de muitas coisas. Porém, existem 2 fatores fundamentais que infelizmente está agregando com o número de pessoas que estão sendo destruídas no seu casamento ou destruindo o casamento. 51%, o ápice do divórcio acontece por causa da falta de inteligência financeira, por causa das demandas de muitos gastos, muitas dívidas, falta de um intelecto financeiro e não procuram conhecer
51% dos casamentos estão acabando por conta da área financeira. 48% a área da falta da intimidade, o conhecimento da intimidade do casal, e os que são adultos aqui entendem o que eu estou falando. Os outros % ficam por conta das adversidades do dia a dia, das coisas que acontecem no dia a dia. Bom, infelizmente, nós estamos diante dessa realidade, mas o que mais nós temos observado, infelizmente, são ministérios inteiros e que estão com vários pastores, infelizmente, abrindo até mesmo algumas exceções mediante a regra, e a gente entende muita coisa, a gente até compreende, porque existem fatores e casos, risco de morte e tal, tá tudo bem. Porém, muitos ministros tendo casamento dilacerado. E o detalhe, estão entrando na modernidade das influências atuais, e muitos estão entrando justamente nessa modernidade influenciada pelo sistema mundano, onde muitos se separam por qualquer motivo. Eu estou falando de ministros, bispo. Separam por qualquer motivo. E quando aparece casado, aparece um Fusca 1973 com uma Lamborghini. Se é que você está entendendo. Atualizada, de apenas alguns 19, 20 anos de existência. Eu falo, e assim, é complicado, porque muitos já estão entrando num crivo, declarando que, não, mas a Bíblia me dá base por causa da infidelidade, e a gente até pode, por causa desse cunho, se separar e tudo mais. É uma infinita questão teológica, embora os originais, alguns querem mudar e tudo mais. Eu tive o privilégio de estudar tanto o hebraico e o grego, não mudou muita coisa, não, é isso aí, muda com relação ao verbo que eu quero para discutir a minha necessidade. Então ali, infelizmente, não dá margem para aquilo que muitos estão querendo notificar. Parece que os Hillels, eles tomaram conta da mentalidade, é uma escola judaica, e aonde eles defendiam que, por causa de qualquer motivo, poderia se abrir uma carta de divórcio. Os chamais já eram diferentes dos essênios. Essênios um pouco mais conservadores diziam que, por motivo de adultério, ainda poderia, mas só que os chamai, eles não tinham muita escolha, a não ser uma classificação dos saduceus em declarar o seguinte: não, o repúdio me dá essa condição. Mas Jesus, mesmo estando escrito da maneira que quiseram colocar escrito, muito fora do original, porque ali não era uma condição de casamento. Infelizmente, eu preciso começar isso antes de pregar. Fique tranquilo que eu vou pregar rápido, mas eu preciso comentar esses dados com vocês, do que está acontecendo. E nós já fomos barrados de ministrar em muitos ministérios por conta disso. Espero voltar aqui. Mas deixa eu colocar isso para vocês verem a seriedade das coisas. Então essas três escolas, elas defendiam isso, e Jesus, ele defendia o princípio. Mas Moisés, ele disse, mas foi Moisés, não foi Deus, não foi eu, foi Moisés. Mas sumiram com a metade dos textos no original de Mateus 5, de Mateus 19. Bom, enfim, é que ali, no contexto original, que é mochar, poderia-se dizer por conta de adultério, mas ali não é mochar, ali é totalmente uma palavra que foi até transliterada para o alemão, aonde é a fornix, que é buscar o sexo livre embaixo das marquises, ou em lugares proibidos, com mulheres proibidas, mas para quem era noivo, não para quem era casado.
Quem era noivo no costume judaico, se a mulher, ela o traísse, ela cometesse essa atitude de trair o seu noivo antes do casamento, ele tinha sim condições e tinha todo um costume voltado para ele, para que ele não casasse e escolhesse outra para casar. Sabe qual é o problema? O problema é que eles colocaram dizendo que não pode separar. Então, se fosse dessa forma, a Bíblia ela não dá condições ao homem casar novamente. Se mesmo assim eles deixam as pontas soltas, né, bispo? Porque Jesus disse, não, por causa de fornicação, por causa de traição, então o homem pode se separar, mas Jesus não disse que ele pode casar de novo. Não está escrito lá que ele pode casar de novo. Então, e ele ainda declara o seguinte: aquele que casar com o traidor ou com a traída, está em adultério. Ou seja, então não tem saída. Ah, pastor, o que o senhor... Não estou falando, eu tenho que comentar esses dados. No céu é você e Deus. No céu eu não posso entrar e nem muito menos colocar um crivo na decisão divina, porque jamais nós seres humanos nós não iremos compreender compaixão e misericórdia e a graça, nós não iremos. Então no céu é que você vai saber se você no 4º, 5º, 6º casamento, por causa do motivo ou não, é que vai saber se você vai escutar: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que já lhe está proposto e construído desde a fundação. Conselho então para os jovens que irão casar: ei, ore, conheça o teu noivo, conheça o teu namorado, conheça a tua namorada a partir do convívio e olhando muito bem como eles são no lar, como eles honram, respeitam a mãe, como é a proatividade de cada um. Ei, se ele gosta de trabalhar, se ela está totalmente apta a contribuir como ajudadora na construção do lar, enfim, esse fica o conselho e esse fica então a notificação do que está acontecendo em nosso meio. E aí criou-se um crivo, bispo, dentro de ministérios, e levantaram advogados para questionar algumas coisas sobre o repúdio a partir do ano que ficou em silêncio, na época dos períodos macabeus, e é terrível, onde se lançou uma carta que se chama Ketuvá, e essa carta era simplesmente para dar direito às mulheres receberem alguma coisa, porque elas não tinham direito nenhum. A partir dali é que essas mulheres tiveram essa certidão, mas não tem nada a ver com separação. E aí os advogados entram dizendo: não, tem motivo sim, você pode, tem brecha nas escrituras para você casar novamente. E nós estamos, infelizmente, principalmente eu, pastor Edmilson, com minha esposa, e o Edmilson, que é a esposa dele, estamos neutralizados de pregar em alguns ministérios, porque 90% dos pastores já estão no 2º casamento. Alguns ministérios, infelizmente. Então, por favor, não faça isso. Se o seu casamento estiver passando por uma crise existencial, procure ajuda, procure os bispos, procure os líderes de casais, líderes de família, e procure então os terapeutas. Vá no MIAF. O MIAF não, ele é interdenominacional, não levanta bandeiras ministeriais. Ele sim levanta a bandeira do que o Senhor falou: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Esse aí é a nossa bandeira, amém? Então vamos lá. Eu gostaria de só dar uma pincelada acerca de colheita em seus níveis. Eu lembro que muito pequeno eu conheci e convivi com os meus avós. Eu tive o privilégio de contemplar o meu avô plantando fava, plantando feijão, plantando arroz. E é interessante que em toda plantação nós precisamos entender os seus processos. E dentro dos seus processos, os seus níveis. Agora, é interessante que
isso tudo se aplica não só à nossa família, mas nossa vida espiritual, nossa vida ministerial, como também nossa vida profissional, etc. Esses níveis e a colheita está todos os dias diante dos nossos olhos, e nós estamos todos os dias semeando de alguma forma, através das nossas palavras, através das nossas ações, reações, comportamentos e condutas. Nós estamos todos os dias de alguma forma semeando, e com certeza, certamente, toda essa semente que estamos todos os dias lançando em solos diversos, nós não escaparemos da colheita. É interessante que cada vez que alguém vai semear, a primeira coisa que ele faz é estruturar, ou seja, estruturar cuidando do solo. O solo tem que passar por um cuidado, e eu sempre muito curioso, meu avô sempre falando das grandes plantações e tudo mais, eu falava: avô, como é que você faz a coisa? Ele: primeiro, filho, temos que preparar o solo. E eu: como que prepara o solo? Como se sabe que se a terra é boa? Ele falou assim: a terra é boa, a terra pode ser ruim, mas não tem como você conseguir tirar bons frutos de uma colheita de excelência. E eu fiquei analisando, ele além de adubar naturalmente, como vocês já sabem, donas de casa que pega aquela terra preta, aquela terra boa para se plantar, e vocês colocam adubo nessa terra, existe também um fator fundamental, que é o sal. E meu avô sempre falava o seguinte: o sal, ele tanto serve para cuidar, sarar a terra, para curar a terra, como também para matar a terra, e ninguém nunca mais conseguir plantar aonde você passar do ponto de salgar a terra. E eu achei muito interessante, porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, e o sal, ele tem uma conjectura até mesmo com a palavra de Deus, ou com as nossas ações, vivendo os princípios da palavra de Deus. Interessante demais. Então você precisa tratar o solo, você precisa retirar os espinhos, você precisa tirar as pedras, porque o espinho, ele mata, a pedra sufoca, impede o crescimento. E o espinho, como diz as escrituras, você conhece a parábola do semeador, então os espinhos, ele mata, ele sufoca e mata. Tudo isso, o meu avô, sem tanto conhecimento bíblico, já sabia que tinha que ser feito isso. Tira os espinhos, tira as pedras, e também comece a tratar e cuidar do solo. E depois de cuidar do solo, é preciso ter totalmente uma dinâmica, e essa dinâmica a ponto de você lançar a semente na terra, e depois de lançar a semente na terra, tem o tempo da semente, por causa de que ainda se aduba mais um pouco, ainda se coloca mais água, ainda se dá um tratamento especial. Quando existe algumas pragas, existe a forma de você usar uma praga contra outra, uma que não é nocivo à colheita ou aquilo que você está plantando, e outra que precisa de agrotóxicos para eliminar. Então existe todo um cuidado, existe toda ali uma preocupação zelosa para que aquelas árvores frutíferas elas cresçam, ou então aquilo que você plantou cresça e também venha te agraciar com os frutos. É interessante que existe tempos de colheitas, e nesses tempos de colheita, você não vai comparar um pé de alface com um pé de oliveira. Por exemplo, existem colheitas que você vai ser beneficiado imediatamente. Existem colheitas mediante ao que você plantou, que é rápido. Planta um pé de alface hoje, semana que vem você está comendo. Quando você planta, geralmente manga, planta esse tipo de coisa, você tem um prazo, arroz, 3, 5 meses. As pessoas estão acelerando os processos, e por isso estão comendo daquilo que não tem um sabor melhor, um sabor ruim. E existem as oliveiras que você não vai desfrutar, de repente, daquilo que você planta como oliveira. Uma oliveira, ela dura 100 anos para começar a dar os primeiros frutos. Então, eu entendo uma coisa falando sobre plantação, semeadura e colheita. Há aqueles que estão justamente enraizados no Salmo 126. Aquele que leva a sua preciosa semente, chorando e orando, ele com certeza colherá com alegria e vai trazer os olhos consigo o resultado da ação. É muito observador quando nós
temos essa visão de que a plantação, ela sempre traz resultados mediante a colheita. Então existe pelo menos vários níveis, mas pelo menos 2 níveis, o nível natural e o nível sobrenatural. Mas pastor, por que você está falando isso? É porque toda plantação, ela pode ser individual, ela pode ser ocasional, ela pode até mesmo ser intencional ou não intencional. Você pode estar plantando sem muito menos ter a intenção de plantar, você pode estar plantando, não importa qual a ocasião, mas você vai estar plantando através do seu comportamento. Você planta, é onde a gente se aplica isso, tanto o natural quanto o sobrenatural. No natural você tem o prazo da colheita. No sobrenatural, você já não tem prazo da colheita. No sobrenatural, você pode plantar hoje e colher daqui a 10 anos. Você pode plantar hoje e colher daqui a 20 anos. Ah, mas essa plantação de hoje, ela me dá 1 ano para colher. Mas com Deus é diferente, você pode plantar hoje e o ano que você espera que vai colher, Deus não pode te dar, porque Ele é o soberano. E no sobrenatural, Ele não está limitado ao tempo do homem. Pode se demorar 2 anos, mas também você pode plantar algo que você tem uma expectativa de colher daqui a 1 ano, e o Senhor pode te dar em 7 dias, em 10 dias, em 2 dias. Ele é quem governa, Ele é o líder, Ele é o Senhor, então Ele vai te dar de alguma forma o resultado da sua semente. Ele vai retribuir, porque Ele é Deus. Ninguém escapa disso. Onde se aplica isso? Onde você quiser, na sua vida profissional, mas no caso de hoje, na sua família. Então eu quero que você tenha cuidado no seu comportamento. Ontem nós estivemos na Igreja Batista Central, pela manhã e tarde nós estávamos falando sobre o comportamento sacerdotal, no requisito, a excelência do cuidado com a família e com a esposa, e também se estendendo aos filhos. O comportamento sacerdotal, ele está passivo de quê? De que comportamentos são as ações ativas e passivas. São as ações ativas e passivas que nos identifica em nosso caráter e revela aonde nós chegaremos ou queremos chegar. Então, as nossas ações e as nossas reações, elas trarão para nós um resultado. Então, a nossa ação é um plantio, a nossa reação também é um plantio, e isto vai trazer um resultado para nós, tanto na minha ação quanto na minha reação. Por exemplo, se você está com a sua família no carro, você já não conhece mais ninguém hoje no Rio de Janeiro, e você está com a família no carro, a tua família, ela depende do teu comportamento sacerdotal no requisito proteção. No carro você tem que estar protegendo, você tem que ter a visão aguçada, você tem que ter uma visão ampla, você tem que estar totalmente debaixo da liderança e do governo do Espírito, na reprodução do fruto do Espírito, temperança, domínio próprio. Então eu quero mexer na ferida. A todos nós que dirigimos, vai um camarada e te fecha, a primeira coisa que muitas pessoas fazem é reagir, e a reação sem pensar pode causar danos de colheitas terríveis. Ou seja, você começa a dizer que ele é burro, você começa a falar palavras que vai danificando e vai criando um clima de revolta. Aquela pessoa, de repente, pode ser um bandido, pode ser alguém que tenha posse de uma arma, não ser um bandido, mas ele olha para você e começa uma discussão e de repente não te mata, mas dá um tiro, pega na sua esposa, pega nos seus filhos, e a responsabilidade do teu comportamento sacerdotal indica que você teve uma reação, e essa reação, você jogou uma semente num solo totalmente ruim, que não espera-se nada de colheita, e nessa plantação você recebeu uma colheita de um tiro, o teu filho ou a tua esposa, e isso sim, você se entende, porque quando se fala de colheita, a gente só pensa só nas coisas boas. E existem as coisas boas. A colheita natural é que você planta, você colhe. Não tem para onde fugir. Não tem para onde correr. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. As tuas ações, elas são sementes. As tuas palavras são sementes. Ministrando em alguns seminários, eu sempre liberei uma palavra dizendo principalmente para os casais. Ouça-me. As nossas palavras, elas não só são sementes, mas elas são sentenças
que irão liberar destinos divinos para com a nossa vida e para com a nossa família. Os meus filhos, as minhas filhas, os meus netos, os meus futuros genros, as minhas noras, eles dependem do que nós liberamos como palavra. Eles dependem da semente de palavra que iremos liberar sobre eles. Ei, escute, ministrando no seminário de batalha espiritual e intercessão profética, nós estávamos há pouco tempo, eu estava ministrando e de repente eu falei sobre palavras que são sentenças, que liberam ações espirituais, e essas ações espirituais, quando você planta no solo do mundo espiritual, seja nas regiões celestiais, que atinge a liberdade para as trevas atuarem, como também seja no solo celestial, que você libera palavras, que abre-se os céus aqui na terra a favor da sua família. Jesus disse isso em Mateus 16, 19, ele disse: ei, tudo quanto, porque eu que vos dou as chaves dos céus, códigos, esses códigos são liberados por aquilo que você profere, por aquilo que você profetiza, por aquilo que você libera como palavra, claro, enraizado em princípios das Escrituras. E aí você libera uma palavra dizendo algo que vai de encontro à região celestial, e você liberando punições para o teu filho e para a tua filha. Estando ministrando, veio uma irmã de São Paulo, e eu, quando comecei a falar sobre liberações que nós liberamos através de nossas palavras, que dão acesso, totalmente direito, de legalidade para as trevas atuarem, ela olhava para a filha dela, ainda com 12 anos de idade, e falava: você é uma promíscua, você é uma prostituta, xingando palavrão, não é do jeito que eu estou colocando, você não serve para nada, você é uma que vive à toa, e você sabe o conceito sinonimático de vive à toa, né? Então você é isso, você é aquilo e tudo mais. Ela, no Rio de Janeiro, veio para esse seminário, nós estávamos dando numa Batista, e o que aconteceu? Quando nós falamos isso, ela foi me procurar e disse: olha, tudo que o senhor falou está totalmente corroborando por aquilo que aconteceu. Eu falei: o que houve? O que eu faço para reverter isso? Ela lançou palavras como semente sobre a filha dela, e ela colheu o fruto dessas palavras. A filha dela estava em Copacabana se prostituindo, somente com 19 anos de idade, se prostituindo, ganhando a vida como prostituta. E eu falei para ela: vamos orar e se arrependa, que a gente vai revogar isso, e vamos interceder por você. E naquele momento que ela se arrependeu, pediu perdão, voltou atrás e falou com o pai que era para anular tudo aquilo que ela tinha liberado. Ela disse para todos os demônios na área sexual que ela não dava mais o direito desses demônios atuarem com liberdade, porque ela, como autoridade, liberou que os demônios atuassem. Cada vez que você libera uma palavra sobre o seu filho, seja lá uma palavra ruim que for, existem classes de potestades espirituais, classe de potestades, por exemplo, vício de álcool, potestades, vício de pornografia, potestades, vícios e ações de adultério, potestades, toda a área que você vê de ruim, tem um espírito maligno que fazem parte da potestade, femininidade, masculinidade corrompida, tudo isso são potestades que são liberadas. Mas quem que libera isso? Você e eu. Mas eu sou crente, piora a tua situação e piora a minha, porque até o não crente, ele tem autoridade na terra. Salmo 116, verso 17, o Senhor não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele deu a terra aos filhos dos homens, Ele deu a terra aos filhos dos homens. Todo morador da terra tem direito legal de abrir a porta e de fechar a porta. Mas eu estou diante de uma igreja viva, eu estou diante de pessoas que lutam pela sua família, eu estou diante de pessoas que vai declarar: eu abro os céus sobre a minha família é bendita do Senhor. Você vai sair daqui hoje dizendo, Isaías 61, 9, dizendo: que a tua família é bendita, e os teus filhos, aonde quer que forem, serão reconhecidos como família bendita do Senhor. Quando nós oramos, no outro dia ela ligou, jovem, e disse: pastor, não vou poder ir no seminário hoje. Falei: por quê? Ontem, quando foi 11 horas da noite, o Senhor estava orando comigo. Quando eu saí da igreja, 11h30, minha filha me ligou. E à meia-noite e alguma coisa, a minha filha voltou para casa. E ela simplesmente declarou: mãe,
Eu me rendo a Cristo Jesus e me leva para São Paulo, porque eu não quero viver mais essa vida. Houve um resgate no mundo espiritual. Ei, nós simplesmente fizemos o que diz a Bíblia em Marcos 3:27. Se alguém quer tomar os bens do valente, não pode sem que antes domine o valente, amarre o valente, e pegando esse valente, amarrando o valente, dominando o valente, você vai entrar na casa do valente e tirar os bens do valente. Existia um valente autorizado pela mãe, por palavras sementeiras que liberaram sobre a vida daquela menina, e ela se tornou uma prostituta porque um valente, um demônio, se achou prisioneiro dela. Mas nós entramos na casa desse valente, nós quebramos a porta e nós declaramos a liberdade dela, e o nome do Senhor foi engrandecido. Ei, repita assim: Satanás, você pode ser valente, pode até ter projetos, até sonhos, planejou e arquitetou para destruir a minha família. Eu sou o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra mim, as tuas prisões não vão atingir minha família. E se tem alguém prisioneiro na tua família, quebre os grilhões e declare liberdade. Eu gosto de falar isso: Satanás tem um mais valente do que você. Eu gosto de falar isso: principados têm um mais valente do que você. Castas, dominadores têm um mais valente do que vocês. E sabe quem é? Eu, você e você. Você é mais valente do que Satanás. Satanás só é valente até chegar o mais valente do que ele. Sabe, a tua família vai ser destruída assim, a tua família vai ser totalmente corrompida assim, se você ficar na inércia, se você não fazer nada, se você não se posicionar. Mas hoje eu estou diante de pessoas que irão se posicionar e irão declarar: basta! Pessoal, eu falo isso porque eu fui prisioneiro. E nessas prisões, infelizmente, eu sou o primogênito da 4ª geração da minha família, de sacerdotes do adversário, misturado com vários tipos de religiões afro. Ora, você não sabia se era quimbanda, se era umbanda, se era candomblé. Eu sei o que eu estou falando. Mas a 1 ano de idade, já morrendo, meu pai me consagrou ao Deus do Davi Miranda. Não, gente, eu não sou Danilo Zé Amor. A minha formação é batista. Meu crivo teológico é batista, vindo do Seminário Sul. Muitos anos da Batista. Adoro assim no fogo. Mas Deus me levou lá para me treinar, para me adestrar. E às vezes as pessoas ficam assim perguntando: por que tu conhece isso? Eu não conheci isso. O mundo espiritual lá me deu uma visão clara de que as escrituras me revelaram. Até porque numa classe de média para alta magia, Satanás é o mocinho, Jesus é que é o vilão. Na verdade, eles só reconfigura. Jesus é Satanás e Satanás é Jesus. Mas nas escrituras eu comecei a ver muita coisa que muitos servos e servas, filhos e filhas estão deixando de lado. Uma é não entender a astúcia, e a outra é não se posicionar mediante aquilo que nós somos em Deus. A pessoa pode ter o autoconhecimento, o maior conhecimento do mundo, mas se ele não estiver posicionado e tomar posse de tudo aquilo que a Bíblia diz e libera para ele, ele vai ser alvo. Eu já vi ministros sendo mortos somente com cabritinho. Já vi muitos filhos, filhas de Deus, homens de renome, sendo totalmente arruinados somente com uma pombinha. Para causar adultério, para causar discórdia, para causar divisões. Os dominadores entram nas igrejas só para causar isso, para começar a conturbar, deixar a visão turva, para depois os bispos, os pastores, os apóstolos, eles começarem a não entender o que está acontecendo. Tudo isso faz parte de uma ação de semeadura.
Se semeia na carne, vai colher na carne. E os frutos da carne. Mas se semeia no Espírito, vai colher no Espírito. E a vida do Espírito. Ali colocou vida eterna, mas na verdade o original é a vida do Espírito. E a vida do Espírito é a mesma liderança manifesta através da vida de Jesus. E a vida de Jesus revela o conteúdo do reino de Deus. E o conteúdo do reino de Deus é que nos céus, no reino de Deus, não tem ladrão, não tem roubo. Então, quando você vive o reino de Deus, você não é um ladrão, você não é um mentiroso. Você não é uma pessoa que entra em desconformidade com aquilo que está no reino. E é por isso que os seus plantios, as suas sementes, são sementes totalmente movidas pela liderança do Espírito. Então você planta santidade, você planta uma vida consagrada, uma vida separada. E muitos não gostam dessa parte, porque parece que isso está fora de moda. Existe uma desconstrução por causa de uma graça fingida, que não é graça. Onde a pessoa não pode mais jejuar, onde a pessoa já não precisa mais orar, onde a pessoa não precisa mais buscar os dons espirituais, porque eles não foram dons da continuidade. Infelizmente, os nossos amados, muito inteligentes, reformados, eles não gostam dessa fala, eles não estão preparados para sentar nessa mesa. Até porque eu entendo que aqui é uma igreja que nasceu no mover e nasceu na profecia do Todo-Poderoso, onde um homem de Deus se levantou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estou enganado. Mas com o tempo parece que se perde. Por que eu estou falando isso? É porque quando você plantar a santidade, o teu lar vai ser um lar santo. Quando você plantar uma consagração na tua vida, ou seja, separação, e ter abstinência de algumas coisas, ter abstinência de algumas ações, começar a entender que você pode até sentar em um local, em um território onde tem pessoas duvidosas, mas se mantendo quem você é, não sendo influenciado, mas sendo um influenciador. E toda vez que você se comporta, e toda vez que você está nesse comportamento, você está semeando. Uma pessoa, ela olha para você e vai chegar o dia que ela vai falar: onde é que é a tua igreja? Onde é que você congrega? Por quê? Porque o teu comportamento está semeando no coração daquela pessoa honestidade, virilidade, comprometimento. Você é aquele que não está só envolvido, mas está comprometido. Você não é só aquele que tem um exímio sermão e um pregador, mas você vive os princípios e a palavra de Deus. Você não é uma maquiagem fajuta, onde tira uma foto com a tua família, um mar de maravilha, mas dentro de casa, um terror escrito dentro de um vulcão que pode entrar em erupção e acabar a qualquer momento. Mas a santidade do Senhor entrando na tua casa, você vai ter uma igreja santificada e um povo santo. Bom, nessa introdução quero fazer só um conselho. Existe o natural, mas existe o espiritual. Cuidado com o que você está plantando. Cuidado com o que você está semeando, porque certamente você vai colher. Você não vai escapar. Mas eu quero fidelizar o horário. Eu não vou entrar na mensagem, vamos ficar nessa introdução por causa do horário. Mas eu quero aqui entender uma coisa com vocês. Toda a terra precisa de cuidados antes e depois. Até porque isso é agricultura dentro de uma agronomia bíblica. Êxodo 23, o Senhor deu ordem: planta durante 7 anos. 6 anos vocês colhem, mas depois dos 6 anos não se colhe mais. Por quê? Porque a terra precisa descansar. Êxodo 23, 10 e 11. O Senhor, Ele libera isso, também diz: em 6 anos semearás. Desses 6 anos que você semeará na terra e vai colher os seus frutos. Mas no ano 7º, que é chamado de Shemitah para os judeus, você vai dar um descanso para essa terra, você vai deixar a terra descansar. E os frutos do 7º ano, eles atingirão aos menos favorecidos e atingirão aos animais que dependerão de comer durante esse ano todo. Eu entendo que terra cansada não produz. E eu quero orar. Por que eu quero orar?
Porque eu entendo que de repente pode ter muita terra cansada aqui que não está produzindo mais. Eu poderia até fazer uma ação cognitiva de pensamento onde muitas pessoas aqui não entendem por que eu estou vivendo essa vida, por que a minha finança está assim, por que eu não consigo uma porta aberta, por que tudo está indo de mal a pior. Existem duas razões, dois motivos. Primeiro, ou Deus está te provando. Segundo, ou então você plantou algo que está colhendo. Talvez isso tenha sentido para você. Um namoro indecente vai gerar colheitas lá na frente. Se você não colher, não é maldição hereditária. Se você não colher, teus filhos colhem. Quantas vezes Davi pecou em adultério? Muita gente chama Davi como se ele tivesse vários adultérios, né, bispo? Ele adulterou uma vez. Quantas vezes Davi cometeu homicídio? Uma vez. Que isso? Mas aquele montão de gente que ele morreu, ele estava com direito legal, foi Deus que mandou matar. E quando Deus mandou matar, não computa como homicídio, só como homem lavado as mãos de sangue. Agora ele mata Urias, homicídio, porque ele comete adultério. E na cultura, se ele pedisse Urias, me dá tua mulher, Urias se sentiria totalmente feliz de poder ceder a mulher, porque ele estava fazendo algo que honraria o rei. Mas infelizmente Davi não fez isso, porque ele estava no lugar errado, fora do território que ele deveria estar, estava olhando para onde não poderia olhar, estava sendo influenciado por aquilo que ele não poderia ser, e aí ele decidiu colher uma semente daquilo que ele não plantou. Toda vez que nós tentamos colher algo do que nós não plantamos, nós colhemos tragédias. Por quê? Explica isso biblicamente, explica os talentos. Aquele que não produziu, até o que ele tinha foi tirado. Prova ou não prova? Prova. Mas aquele que está posicionado com Cristo, até o que você não plantou, você vai colher. Sabe por quê? Deixa eu falar algo aqui. McAllister plantou algo sobrenatural, e eu creio que Deus comunicou ele do grande avivamento no Brasil. Se prepara, você que é da Nova Vida, porque você vai colher as sementes de um avivamento como jamais aconteceu na história. Porque é a oliveira de 100 anos. Davi plantou, quem colheu? Seus filhos. Princípio de semeadura. Não tenta querer justificar nada. Mas de repente você não está produzindo porque você está cansado, está sobrecarregado, muita lida, muita coisa acontecendo, muita exigência social, profissional e espiritual, até mesmo matrimonial. E aí tua terra está cansada, você já não aguenta mais. Então é hora do refrigério, é hora do Senhor te separar. E aqui se aplica Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe que essa palavra é o Shabat de Jesus. Ele, teu descanso está em mim, e Ele vai adubar tua terra novamente. Talvez você não queira se separar, mas seja igual a mulher de Billy Graham. Você já pensou em separar do seu marido? Nunca, mas matar ele algumas vezes. A grande esposa de Billy Graham. Mas talvez você está olhando para o teu casamento e já não está mais produzindo frutos como no começo. Está uma terra cansada, e nessa terra cansada você percebe que quer parar. Ei, terra cansada não é sinônimo de parar de dar fruto. Terra cansada é um alerta de que o grande jardineiro, que é Jesus, precisa cuidar da tua terra. O grande jardineiro quer cuidar da tua terra, chamado casamento. O grande jardineiro quer cuidar da tua terra, chamado família. Meus filhos estão assim, meus netos, meus sobrinhos e tudo mais. Aí chegou a hora dele lançar uma adubo espiritual, dele lançar a água do Espírito e começar a preparar essa terra para produzir frutos de novo. Grandes alegrias, grandes momentos marcados. E que quando você olha dá tristeza, porque fala, no início foi muito bom. Não, essa realidade vai ser trocada pelo continua sendo muito bom.
Habitar em família é o projeto de Deus. Deus pega o homem do monturo, Ele faz com que esse homem saia do monturo, se assente em lugar dos príncipes e faz habitar em família. A sua família precisa ser norteada pelo cuidado do nosso jardineiro. E Ele quer fazer isso. Olha, o Espírito de Deus me moveu para algo, e eu oro depois que eu falar isso. Nós plantamos e nós colhemos. O problema é que muita gente, sem estar posicionado no princípio, ele quer colher o que não plantou. Ele quer colher coisas, mas nunca plantou nada. O problema não é a colheita, o problema é se você planta ou não planta. Se você não quiser plantar. Quando você rega a tua esposa, o teu esposo, semeando amor, semeando carinho, respeito, atenção, cuidado, proteção, provisão, quando você promove, educa os seus filhos, investe neles, há uma colheita garantida de excelência. Agora, quando é o contrário, está fadado a uma colheita fracassada. Agora, porém, eu quero ainda falar algo que nós plantamos coisas sem perceber às vezes, e nós colhemos. Por exemplo, se você ajuda alguém, se você é uma pessoa que sempre gosta de ajudar, tem gente que está reclamando. Eu percebi no espírito que eu tenho que falar isso. Não reclame não. Bispo, tem pessoas que ajudam todo mundo. Ajuda ali, ajuda aqui, ajuda, vai ajudar, faz ali, ajuda na mudança, ajuda a fazer isso, ajuda no copo d'água, ajuda. Mas só que tem pessoas que impedem a colheita porque começa a murmurar. Começa a reclamar, eu só ajudo, ninguém faz nada por mim. Ei, não espere nada de ninguém. Olha, Jesus disse, quem plantar, eu não estou inventando o versículo, quem plantar um copo d'água num dos meus pequeninos, jamais perderá o galardão. O que é dar um copo d'água a um pequenino? É uma semente que vai ter retorno. Então, quando você ajuda muito, não reclame, glorifique a Jesus. Sabe por quê? No teu momento de maior necessidade, você vai começar a perceber o seguinte, vai vir muitas pessoas para começar a te ajudar. E quando você pensar que não estão te ajudando numa área, quando você pensar que não estão te ajudando na outra, lá no Ministério Apostólico, nós estávamos em Rocha Miranda, a gente era o dobro desse lugar aqui. Sabe o que acontece? A gente teve que sair de lá por causa de uma causa judicial do dono com quem entrou na justiça. Aí nossos ficou trancado 1 ano e 8 meses. E aí eu falei assim, pai, que maravilha, vamos voltar para a estaca zero, depois de uma vida. E o que acontece? O Senhor começou a me lembrar, lembra de quando você ajudou tantos ministérios? Minha esposa chegava em muitos ministérios, estava faltando uma coisa, ela abençoava. E estava faltando ela abençoava, estava faltando o design, ela abençoava, estava ela sempre ajudando, e eu ajudando, e ajudando dali, e tudo mais. Compramos o granito para a nossa casa toda, tinha uma igreja que precisava do altar. A gente, botamos o granito no altar todo, os pisos de porcelanato no altar todo, ajudando e tudo mais. Não é a mão direita falando da esquerda, só estou comentando para você como é que são as coisas. E aí, detalhe, nós estamos de posse de um terreno, não é nosso, a gente sabe que não é nosso, a gente vai abençoar o dono do terreno que nos cedeu um terreno, estamos construindo em Pavuna e já estamos cultuando, mas pasmem, está vindo ajuda de tudo que é lado. E hoje é promissor eu falar isso porque uma senhora me ligou e falou assim, olha, eu não vou contribuir mais com 1.000, eu estou ardendo no meu coração, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou com condições, eu vou continuar agora contribuindo com mais 2.000. Eu falei, meu Deus do céu, não faça isso não, e ela simplesmente não é serva. Não murmure daquilo que você faz ou ajuda, porque o generoso, ele enriquecerá. Agora vamos lá, fechando aqui, bispo. O bispo estava falando dos desafios e tudo mais. Quando ele começou a falar de desafio, eu falei, meu pai, eu sei o que é isso. Quando a igreja estava em construção, eu peguei meu carro e falei, vamos terminar de cobrir tudo. Peguei meu carro e botei lá e cobrimos tudo. Aí falaram, tu é doido, vai ficar a pé? Eu falei, tem Uber. Só
que meu carro parecia mais uma van. Levava um, buscava, levava outro, buscava, levava outro, buscava. Tu gosta de dirigir? Eu falei, um pouco. Mas tu não fica chateado não? Eu falei, não. Aí detalhe, se eu colocar no grupo, estou precisando ir lá na Barra, eu te levo. Obrigado, meu amor. Está vendo? De maneira nenhuma perderá o teu galardão. Deixa eu finalizar, e eu não vou pedir outra oferta aqui não, tá? Você vai preparar uma oferta pro próximo culto, tá? Não é um pedido de oferta não, embora a tua oferta é uma semente. Mas eu queimei aquilo ali, e aí falaram assim, mas vamos te dar um carro. Não, deixa que ano que vem, papai vai me dar outro carro, porque agora o investimento é maior. O que eu pedi a ele, eu vou ter que me posicionar de algumas maneiras para eu ter condições de manter esse carro. Se ele me posicionar nisso, aí o carro vai vir. Mas não se preocupem não. Por quê? Tu sabe qual foi a colheita do meu carro? A colheita do meu carro foi assim. Quem é músico entende. Eu estava com um Takamine de série, de ponta. E eu com Takamine sempre gostei de me separar, de tocar. Sou profissional não, tá? Embora eu tenha estudado 2 anos de música, então. E eu gosto do meu momento, tá ali, aí. O Espírito Santo falou comigo, semeia o teu violão. Falei, meu Deus. Tá bom, semeio para quem? Semeia por Daniel. Oi, Daniel? Quem é Daniel? Fiquei o outro dia falando, cheguei minha esposa, eu chamo ela carinhosamente de Cássia, Tá queimando, tá sangrando. O quê? O Espírito Santo falou para mim, semear meu violão, pro Daniel, tu conhece? De nome agora, não estou lembrado. Minha esposa tem uma creche dentro da comunidade carente da Cari. E aí, a gente nem passou pela cabeça. Quando eu fui para a creche, fui filar o almoço, gente, almoço muito bom, saudável. Aí eu olhei para a Márcia, uma ministra de louvor, prega demais também. Aí quando eu olhei para ela, aí o Espírito de Deus falou comigo, aí o Daniel. Eu, meu Deus, o filho dela é Daniel. Filho dela ministro do altar. E o filho dela tendo aula com o professor da Vila Lobos. Aí o filho dela olha para o professor da Vila Lobos e fala assim, eu queria um violão daquele ali. Aí ela falou, ele achou R$450, foi dar entrada lá para parcelar as outras parcelas. O que aconteceu? Não dava para a mãe e o pai terminar de pagar as parcelas, porque o violão só dava a primeira entrada. Ela, como é que é o violão que você quer? Ele falou, o Takamine da série tal, da cor do violão do meu professor. Jesus me achou. A mesma série, a mesma cor. E aí eu falei, entendi. Ele estava no ensaio, peguei o violão, limpei o bichinho, coloquei a palheteira nele, tudo direitinho, a capa, peguei lá o case, vamos embora. E quando eu cheguei lá, ele estava lá no ensaio, deu aquela pausa, eu, Daniel. Falei, olha aí, Daniel. Ele pegou, olhou, tirou o violão, falei, aí. Aí ele, pode tocar, pega aí. Ele pegou o violão, meu Deus do céu. Brincou com o violão, fez coisa que eu nunca fiz. Fez quinta justa de sol, fez aumentada, fez dissonante, que eu falei, eita Jesus, fez um solinho, eu falei, e aí, dá para arranhar? Ele, que isso, pastor? Isso aqui é uma máquina, isso aqui é... Falei, então é teu. O quê? É teu. O Espírito Santo falou para te dar. Ele, para de brincadeira, pastor, olha só o violão. Eu falei, leva logo para o altar antes que eu me arrependa. E ele começou a chorar, e eu falei, agora olha para ele. Ele pegou, tirou, abriu assim o abafador, ele tirou o abafador, quando ele olhou, chorou mais ainda, porque ele viu a cor, ele viu a série.
Os R$450 ele deu entrada e comprou uma caixa acústica. Mas quando ele olhou e tudo mais, ele falou assim: obrigado, Jesus, porque tu me deu o que eu te pedi. E eu estava a pé, bispo. 7 dias depois, conferência, vamos ministrar em Nova Iguaçu. Ganhei uma carona. Eu falei: ei, minha casa é por ali. Ele: fica quieto. Fui lá pro Meia. Falei: rapaz, tu me deixou longe demais, pastorzão. Ele: espera aí que eu vou ali rapidinho. Foi lá em cima. Trouxe o documento, o recibo assinado e falou: papai mandou te dar. Se vira. Deus não deve nada a ninguém. Ele vai te surpreender com as suas colheitas. Mas você precisa semear. Semeie na sua família. Invista na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos. Mas também invista no reino. Semeie. Quantas vezes o Senhor entra em desafio, você é que não entende. Quero te dar um conselho, momento de semeadura, sempre pergunte: o que tu quer que eu faça hoje? A gente entra em prestações, sabia? A gente entra em desafios para comprar aquilo que é muito bom para nós. Mas quando eu observo um reino desse, fico falando: meu Deus do céu, o que o Senhor quer? Eu quero propor no meu coração, é o que a Bíblia diz, eu vou semear. Agora saiba de uma coisa, a colheita pode te surpreender. Mata a semente no teu coração e seja um solo fértil. Porque o Senhor vai te abençoar no momento da tua maior necessidade. Quando você menos imagina, Ele vem com o resultado da semente e você vai lembrar e vai falar: eu não mereço, eu não plantei a altura de colher o que eu estou colhendo. Vamos ficar de pé, me perdoe pelo horário, por favor. Me perdoe pelo horário. Mas eu quero só fazer uma oração e entregar o microfone na mão do bispo, ok? Eu me sinto no dever, Márcio, Raquel, de orar pelas famílias desse local. Eu me sinto no dever de orar por pessoas que estão com a terra cansada, casamento cansado, famílias cansadas. Eu me sinto nesse dever. E eu quero orar. Você sentado onde está, se você quiser vir ao altar, fica à vontade. Mas simplesmente curva a sua cabeça. Ó Pai, no nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua majestade e santidade, Pai. Debaixo do legado que o Senhor tem tramitado de geração em geração, dos meus familiares, desde os meus tataravós. E os meus tataravós, ó Pai, permaneceram com as mesmas famílias, mesmo casamento. E isso veio até mim, Pai. Realmente, Pai, que até a morte me separe. Mas uma coisa debaixo de legalidade sua, eu declaro, famílias aqui que já estão como uma terra cansada, uma terra que não consegue mais produzir frutos de excelência. Eu declaro em nome de Jesus, o Senhor é o Senhor que amplia a sementeira, mas que cura a terra. Oh, Pai, eu me coloco diante do Senhor e te peço, sara as terras aqui, terras que são casamentos, terras, em nome de Jesus, Pai. Se você recebe, Pai, eu também entro numa interferência cirúrgica nesse momento. E nessa interferência eu declaro aquilo que estava fadado ao fracasso, a família, que o casamento, ó Pai, que estavam fadados ao fracasso, eu declaro no nome de Jesus a restauração, a cura. Pai, eu também aproveito esse momento
em declarar, ó Pai, talvez a terra que é a tua filha ou teu filho. Alguém aqui, ó Pai, com uma enfermidade no físico. Alguém aqui, como foi orado aqui quando nós chegamos, ó Pai, a nossa irmã que irá passar por uma cirurgia. Eu não sei qual é a necessidade da cirurgia, mas o Senhor me conhece. Eu declaro em nome de Jesus, maravilhas aconteça agora dentro dela, e o milagre aconteça agora. Seja curado agora da enfermidade no sangue, no corpo. Seja curado agora de qualquer tipo de enfermidade. Eu declaro a cura do teu corpo no poderoso nome de Jesus, na tua perna. Eu declaro em nome de Jesus, das tuas pernas com dores terríveis quando chega a noite. Eu sei que isso é relato de muitas pessoas. Eu declaro a desobstrução das tuas veias. Eu declaro no nome de Jesus que cesse essas dores para a glória de Jesus. Ei, haja cura agora nos teus olhos, nos teus ouvidos. Haja cura agora no teu sangue. Haja cura agora, Pai, no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Sim, meu Deus. No nome de Jesus, teu filho, Pai. Amém. Aleluia. Irmãos, ó, desculpa cada do horário, mas quantos foram abençoados aqui? Levante a mão. Eu não ia falar não, mas é assim, um minutinho. Ontem eu li um testemunho. Na Alemanha estava preso a maioria dos judeus. Você sabe que morreram na Alemanha de Hitler. Um frio inverno, caindo neve. Colocaram mais de 2.000 pessoas dentro de um galpão. Aí esse relato de um dono de uma padaria famosa na Alemanha, chegou um velhinho do lado dele se sentindo muito frio. Imagine frio, neve, Alemanha. Nós que somos carioca recentemente, nós passamos aí uma crise de frio, né? Resumindo, o velhinho tossindo num frio, ele chegou do lado dele. Então, cadê tua esposa? Vou abraçar aqui ele, não fica com ciúme não, tá? Começou a aquecer. Não, acho que você que tem que fazer em mim, que eu sou mais velho que você. Faz aí. Começou a aquecer. E ele orando: Senhor, cura esse homem, não deixa esse homem velhinho morrer não. Cura esse Senhor, não deixa ele morrer não. E a noite fria, caindo neve. Ele falou: amanhece, você peça, venha logo o amanhecer. Venha logo o amanhecer. Quando amanheceu, os dois estavam vivos e todos os outros estavam mortos. E a atitude dele de me aquecer me salvou. E salvou ele também. Nunca canse de fazer o bem. Você não sabe. Vai semear, né, irmão? Vida. Que milagre, hein? Matou mais de 2.000 pessoas no frio. Mas a atitude dele é ajudar um ou outro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça responder a sua luz sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê haja paz em ti, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Shalom Adonai. Saia cantando, louvando. Saia bendizendo. Oh!